gravação. Então, pessoal, vamos falar agora sobre o construtor, tá? Para quem já não assistiu as demais aulas, vocês podem acessar aqui no YouTube, por exemplo. Vamos lá em Upflow. E lá vocês conseguem enxergar as aulas que já estão subindo, tá bom? Então temos lá um tour da plataforma, tudo sobre contatos, dashboard, webhook, registros, configurações, CRM com white label, API no caso. Tem a API também normal que a gente acaba falando lá um pouco também. As aulas mais avançadas a gente vai deixando para depois, sendo que essa aula aqui, por exemplo, é uma aula avançada também, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre construtor, tá, pessoal? Bom, basicamente o construtor é onde toda a mágica acontece, onde literalmente você vai fazer o seu chatbot ser construído. Então, quando você clicar em construtor, lembrando que você tem que ter acesso a isso, né? Você tem aqui algumas carinhas. Não vai estar dessa maneira, vai estar praticamente dessa maneira aqui, ó, tudo em branco, tá bom? Tudo em branco, e você vai clicar aqui para criar uma pasta, caso você queira organizar todo o seu processo, e clicar em construtor para criar o seu construtor praticamente do zero. Ou você pode trazer isso de uma outra companhia também. Lembrando, o que a gente tem aqui então? Construtor padrão, Rafael, o que é isso? Aqui é o local onde você vai literalmente selecionar o construtor, o chatbot, o fluxo que você já construiu e selecionar, ou seja, toda vez que alguém mandar uma mensagem para você e o robô não estiver já em funcionamento, este robô aqui vai dar entrada, ele vai iniciar. E qual é esse robô, Rafael? É o robô que você selecionar. Então vamos supor, construtor padrão de mídia. Se alguém te mandar um áudio, se alguém te mandar uma foto, um vídeo, e você não quer que o robô inicie, porque não tem como o robô saber qual é a mensagem. O que você pode criar? Você pode construir um fluxo padrão para mídia, dizendo, oi, no momento não estamos conseguindo ver mídia, como eu posso te ajudar? Ou até mesmo conectar o fluxo padrão aqui dentro. Oi, seja bem-vindo, aqui é o estabelecimento X, tarará, tarará, ok? Esse é o ponto-chave aqui, tá? Vamos lá, passamos disso daqui, a gente seleciona aqui o fluxo, então vamos supor que seja LGPD, toda vez que alguém mandar uma mídia, ele iniciaria LGPD. Então, construtor padrão toda vez que alguém mandar alguma mensagem, ele iniciaria o mídia, e ele iniciaria através de alguma mídia, seja áudio, vídeo ou até mesmo imagem. E construtor padrão de campanha, o que é isso? Toda vez que vem uma campanha ADS, uma campanha do Meta, seja no Facebook, seja no Instagram, toda vez que vem uma campanha de lá, que você fez uma campanha direcionada para o seu WhatsApp, onde a pessoa tem que clicar naquela mensagenzinha, etc. Independente dele clicar em enviar a mensagem, se ele entrou na plataforma, a gente já consegue rastrear ele aqui dentro e você pode iniciar um fluxo padrão para aquela campanha. E o melhor, nós somos a única plataforma do Brasil, por enquanto, que rastreia o ID da campanha. Então, dessa maneira, você consegue criar ali um teste AB para identificar qual é a campanha que tem melhor performance diretamente dentro do seu WhatsApp, tá? Então, você pode criar um teste AB dentro do seu WhatsApp, que é diferente de um teste AB de campanhas que custa muito mais dinheiro, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, criamos aqui uma pasta chamada aulas. A gente vai agora criar um construtor que vai se chamar aqui aula construtor. Simples assim. Aqui é um fator importante. Eu defino esse construtor, esse fluxo, se ele vai funcionar para o WhatsApp ou para o Instagram. Dá para selecionar os dois, Rafael? Não, apenas um por vez. Então a gente vai criar hoje para o WhatsApp. Lembrando que tudo aqui praticamente que tem no WhatsApp tem no Instagram também, tirando alguns fatores ali, algumas coisinhas chaves, que a gente não vai entrar nessa questão aqui agora. Você sabendo mexer em um, você automaticamente sabe mexer no outro. É padrão isso, tá bom? Mas você não consegue criar o mesmo fluxo para os dois automaticamente. Você também não consegue duplicar o fluxo do WhatsApp para o Instagram. Você tem que criar ele do zero. É obrigatório, tá? Porque a lógica de criação dos fluxos é diferente para um e para o outro. Bom, agora nós vamos criamos o nosso construtor e ele se inicia aqui no bloco inicial. No seu mouse nós temos scroll look aqui, como vocês podem ver na minha telinha aqui. Esse scroll look ele pode rolar para cima ou para baixo e você dá um alt zoom ou alt zoom, ok? Não adianta você segurar o Ctrl e alt zoom, porque aí você vai literalmente mexer no zoom da plataforma. Então segura direitinho aqui o scroll look e rola para cima e para baixo. Os nossos blocos eles são totalmente maleáveis, são soltos, ok? As cordinhas, como é que eu mapeio aqui os fluxos? Temos as cordinhas e elas, se não estão conectadas, diferente de outras plataformas, ela retorna ao ponto de origem. O que eu quero dizer? Se você por algum motivo
acabou conectando, achou que conectou um bloco e outro e não conectou e o seu fluxo vai começar a travar completamente, ele não vai acontecer esse problema se você não conectar realmente, porque ele vai voltar e você vai ver o rompimento ali da corda, ok? Pronto, dito isso, o que nós temos? Imagina que eu estou com um fluxo, ele iniciou para lá, eu não estou vendo o meu bloquinho aqui inicial. Se você clica nesse bloco aqui, ele retorna para o ponto-chave. Ele sempre vai centralizar este bloco aqui. Então, se eu estou lá na NASA, estou arrastando lá para o lado, eu clico nele, ele retorna para o bloco inicial. Isso é muito bom e muito importante para vocês não se perderem, tá bom? Aí, outro fator importante, a gente já falou sobre construção, modo escuro e modo claro. Eu gosto de construir no modo claro, particularmente, só que durante o dia, se eu fico muito cansado, eu ponho ele no modo escuro, tá bom? Vamos construir hoje no modo claro. Vamos clicar aqui para começar o nosso fluxo. Nós temos os seguintes blocos, tá, pessoal? Nós temos aqui, menu, escolha abaixo o seu novo item para o seu fluxo. O que é esse item, Rafael? São todos esses bloquinhos que vocês estão vendo aqui. Eu vou explicar eles um por um, tá? Depois, talvez, nós teremos mais aulas segmentando, explicando, por exemplo, como fazer uma conexão de pixel do Facebook, como fazer determinados processos, como fazer um disparo em massa e reduzir os seus disparos no sentido de custo, de bloqueios e assim por diante. Vamos ter aulas específicas. Hoje o nosso objetivo é mostrar basicamente os blocos em si, como eles funcionam e possivelmente, se der tempo, algumas ideias aí de construções que vocês possam utilizar. Iniciando, nós temos aqui um bloquinho de texto. Como é que eu faço para puxar um bloco de texto, Rafael? É só clicar? Não, nós temos que clicar, segurar o botão esquerdo do mouse, que é o do lado esquerdo, certo? Do lado do seu coraçãozinho aí, e puxa o bloquinho. Legal? Simples assim, tá, pessoal? Puxou o bloco, você pode puxar quantos blocos você quiser, ou você pode simplesmente duplicá-los, tá? Então, faça da melhor maneira que você achar. Rafael, e esse negócio aqui, como é que some ela? Que eu quero editar aqui o fluxo. Clica no xizinho aqui embaixo, que ele vai literalmente sumir. Toda vez que você for deletar qualquer bloco, ele vai pedir uma confirmação para você, ok? Deletei aqui os blocos. Quando a gente entra no bloco de texto, nosso primeiro bloquinho, o que nós temos, Rafael? Nós temos aqui, primeiro ponto, o editar. Isso aqui é muito importante. Para você editar o seu texto, você necessariamente tem que clicar em editar. Então, olá, tudo bem com você? Esse é um ponto importante. Você fez o seu texto. O que mais eu posso fazer, Rafael? Eu posso deixar o texto em negrito, eu posso deixar o texto aqui em itálico, eu posso riscar o texto, né? E eu posso também trazer palavras-chave. Nós já temos uma aula falando sobre os registros, né, de palavras ali, no caso, campos personalizados e também os marcadores, que são as tags, as etiquetas que vocês conhecem no mercado. Nós temos aqui todas as tags que já estão criadas, tá bom? Quais são as tags padrões, Rafael? São as tags iniciais. O que é padrão? Não importa se a sua companhia é nova, ela vai ter por padrão essas tags, esses campos personalizados. E eu vou explicar eles para vocês agora. Os campos padrões são nome completo. Se eu pegar e deixar aqui, ó, nome completo entre chaves, nome underline completo, o que vai acontecer? Ele vai pegar o nome completo da pessoa que registrou o nome dela no WhatsApp. Então, quando você criou uma conta no WhatsApp, você obrigatoriamente coloca o seu número de telefone e logo após isso, você obrigatoriamente coloca o seu nome e sobrenome. Se você colocou Solzinho Raio de Luz, o seu nome completo vai ser chamado de Solzinho Raio de Luz. Se você colocou um emoji de solzinho e um óculos, vai trazer isso para você aqui. Então é muito importante saber que não necessariamente você vai descobrir o nome da pessoa, mas se ela salvou o nome dela da forma correta no celular dela, vai trazer o nome dela. E você pode deixar isso aqui em negrito. Fator importante, pessoal, o nome completo é uma maneira de você chamar a atenção da pessoa. Toda vez que você usa um gatilho de usar o nome da pessoa, você chama a atenção dela para prestar atenção no seu texto, tá bom? Fator importante aqui também, além de nome completo, nós temos o nome, que é um dos campos mais utilizados por todo mundo que já está acostumado a construir os seus fluxos. Em vez de eu chamar você pelo nome e sobrenome, eu vou chamar você apenas pelo seu nome, tá bom? Outro fator aqui no sentido de padrão, nós temos só o sobrenome. Em alguns países como Inglaterra, alguns países como Japão e etc, Estados Unidos também, não sei se em Portugal, mas as pessoas têm o hábito de chamar a pessoa pelo sobrenome e não pelo nome. Então tá aqui, você pode usar o sobrenome da pessoa automaticamente.
Outro fator, CPF. Rafael, mas o CPF, ele vai trazer esse campo de CPF automaticamente? Não, ele não vai trazer o campo de CPF automaticamente. Ele vai ficar aberto para você registrar no campo de ação. Isso aqui eu vou usar com vocês depois. Vou explicar certinho para vocês depois como registrar esse CPF. E detalhe importante, neste campo CPF você também pode registrar números em gerais. Então, putz, eu não quero usar o seu CPF, mas eu quero usar o campo CPF para registrar a CNH da pessoa, que é o número da habilitação dela. Você pode. Eu quero usar o CPF para registrar o número do CNPJ dela. Você pode também, tá bom? Só que entenda que ele foi feito o campo para se chamar CPF e vai ficar no card do usuário. Outro ponto aqui, nós temos então agora o e-mail. A mesma coisa, ele não busca automaticamente o e-mail, porque lembrando que ele só tem automaticamente o nome, sobrenome e o telefone, mas nenhum campo o WhatsApp passa pra gente. Então você pode utilizar do campo padrão de e-mail que fica no card do usuário, tá? A gente já teve uma aula sobre isso. No card de usuário você vai ter este e-mail, você vai solicitar para a pessoa, a partir do momento que ela te passa, você registra o e-mail dela, tá bom? Outra questão aqui, nós temos o telefone. O telefone, sim, ele vem registrado no WhatsApp da pessoa, então toda vez que a pessoa registrou direito o telefone dela, e com certeza ela registrou, senão ela nem teria o WhatsApp funcionando, você vai buscar esse telefone automaticamente. Então você pode fazer uma pergunta para ela, seu telefone está correto, seu telefone é esse, alguma coisa nesse sentido, ok? Então o campo de texto é isso, pessoal. Para que serve esse campo aqui mais, Rafael? Você pode adicionar mais textos aqui embaixo. Rafael, você gosta de fazer isso? Não, eu não gosto. Eu gosto de humanizar os processos. Então, em vez de deixar texto sobre texto, eu faria o quê? Texto e puxaria um bloco de atraso aqui para dar um delayzinho entre eles. O campo de atraso eu vou explicar daqui a pouco, então eu vou deixar ele de canto aqui. E vamos passar para o bloco de contato, pessoal. Bloco de contato, o que significa, Rafael? Sabe quando vocês enviam o seu contato para alguém? Então você está no WhatsApp, clica naquele sinalzinho de mais lá do lado, na lateral esquerda, e você literalmente envia o contato para a pessoa. Para que serve isso? Para ela simplesmente salvar o seu contato ou conversar com esse contato automaticamente. Então você pode necessariamente no seu fluxo ter às vezes enviar o contato de uma outra pessoa, de um outro número, e isso vai facilitar. Então aqui dentro você tem o número da pessoa, você vai colocar o número, mais 55 11 974 24, tarará, 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 o número que você tem que colocar. Você vai colocar o nome, Rafael Takamura, e a organização não é obrigatório, tá, pessoal? Mas vocês podem colocar aqui Upflow, por exemplo, e salvar. Quando vocês enviarem esse card para a pessoa, vai ficar dessa maneira aqui, ó, organização Upflow, vai enviar o nome e o telefone da pessoa, e a pessoa pode clicar para salvar ou literalmente conversar com esse contato. Então o bloco de contato é para isso, vocês podem adicionar infinitos blocos de contato, tá bom? Próximo bloquinho nós temos o bloco de imagem, pessoal. Bloco de imagem, como o próprio nome diz, serve para você subir uma imagem. Vamos pegar uma imagem aqui aleatória. Vamos subir essa imagem. O que vai acontecer depois disso? Nós temos aqui adicionar descrição. Nós somos uma das únicas plataformas no Brasil que temos a descrição de imagem. Isso é muito legal para vocês. Ele humaniza o processo também, porque um robô em si não coloca uma descrição na imagem. Outro fator importante é que ele pixeliza, né? Como eu posso dizer? Ele codifica de uma maneira que o WhatsApp não reconheça aquilo como uma imagem. Ele vai transcrever aquilo, tanto o texto quanto a imagem, em uma única coisa. Ele vai transformar esses dois fatores numa única coisa, literalmente deixando ele menos rastreável. Então, sabe aquela questão do spam que a gente fala tanto? Ele pode diminuir o risco de spam. Então você pode colocar aqui uma descrição da imagem ou um texto vinculado à imagem. Ele vai enviar isso e automaticamente vai reduzir o seu nível de spam por conta de uma imagem, tá? Lembrando que a descrição não aparece aqui no bloco, somente se você clicar nele. Aqui a questão do bloquinho de mais é a mesma coisa, tá, pessoal? Vocês mandarem mais de uma imagem. Vídeo, como o próprio nome diz, é para você importar um vídeo, pessoal. Ele tem um limite, eu não sei te responder neste exato momento qual é o limite do vídeo. Deixa eu ver se esse vídeo aqui, quantos megas tem. Vamos pegar aqui. Propriedades, ele tem 22 megas. Vamos tentar subir ele. Vamos ver se ele vai. Acredito que seja 15 megas, tá, pessoal, o vídeo. Não foi. Vou pegar um outro que eu tenho aqui,
que é pequeno. Aqui, ó, do Tiririca eu sei que ele vai, porque eu faço o teste direto com ele. Ele tem 1 mega. Então, só para vocês verem que ele sobe rápido, cliquei e subiu, tá bom? Então ele tem um limite, eu vou confirmar, mas acredito que seja entre 10 e 15 megas. A gente vai colocar essa descrição depois. Aqui você pode dar o play no vídeo. Adivinha quem está... Tá lá. Vocês podem também editar aqui e modificar qual é o vídeo e adicionar uma descrição da mesma maneira que a imagem, ok? Passamos aqui então agora para o áudio. Mesma questão, pessoal. O áudio, ele tem você tem que subir um áudio e ele tem um limite também, mas eu até hoje nunca atingi esse limite. Subimos aqui um áudio de 41 segundos e ele tem a velocidade para você ouvir por aqui também. Então você pode subir aqui. Eu, Thiago Fernandes, corretor e apresentador do Corretor vezes 2. Canal dedicado. Então você pode ouvir o preview dele e ver se é esse vídeo aqui realmente, o áudio realmente. Não temos descrição de áudio, tá, pessoal? Lembrando que você quer conectar os fluxos, basta você ligar uma cordinha. Na outra, nós vamos ter uma aula montando o nosso primeiro chatbot também, bem basiquinho, mas teremos, tá, pessoal? Então estamos conectando aqui. Vamos para o nosso próximo bloco, que é o bloco de arquivo. Arquivo, a gente está falando de praticamente todo tipo de arquivo, PDF, Word, Excel, e por aí vai, né? TXT, a gente está falando aqui, ó, do WinRAR, todos os arquivos que eu tenho aqui praticamente ele está lendo, ó, PPT, PDF, o que mais que a gente tem aqui? Excel, PPT, acho que é só isso que eu tenho aqui praticamente nessa pasta. E ele está enviando tudo como um arquivo, tá bom? Vamos pegar isso aqui, ó, HTML, sobe ele vai mandar o HTML para a pessoa e envia dessa maneira um arquivo. Próximo aqui, pessoal, próximo bloco, nós temos recado em vídeo. Esse aqui é muito importante. Este vídeo que nós passamos aqui, ele é um envio quadrado, tá vendo? Porém, no WhatsApp ele tem aquela função de que você praticamente mandar um selfie. Você arrasta para cima a câmera e ele grava você numa câmera redonda. Você vai humanizar o seu processo, é como se você tivesse acabado de gravar aquele vídeo. Nós somos também uma das únicas plataformas exclusivas no Brasil que nós temos isso aqui. E aí você sobe, vou subir o mesmo vídeo para vocês verem. Subir o vídeo, ele fica redondo e a pessoa recebe esse vídeo aqui, tá bom? Outro vídeo, lembrando que este vídeo aqui tem descrição de vídeo, esse aqui não, tá bom? Botões numéricos e lista, ambos estão funcionando bonitinho, não tem problema nenhum, tá, pessoal? A gente já testou isso aqui. Bloco numérico, para que serve, Rafael? Primeiro ponto, mensagem, escolha uma das opções abaixo. Aqui você já pode colocar negrito, etc, tudo que você já está acostumado. Tempo de resposta do usuário, para que serve isso, Rafael? Caso o usuário não responda neste tempo que você está selecionando aqui, tá? De dias a meses, ele vai ter esta saída. Então você pode, por exemplo, puxar aqui um arquivo que você quiser, um bloco de texto, e puxa para cá. E você talvez mandaria uma mensagem. Por motivo de falta de continuação do nosso texto, estamos encerrando nossa conversa. Caso tenha alguma dúvida, é só chamar aqui novamente. Então, para isso que serve o tempo de resposta do usuário. Mensagem de erro, Rafael, para que serve? Aqui, esse bloco numérico, a pessoa teria que digitar. Digite 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O que você pode criar? Você pode criar aqui, ó. Se a pessoa não digitar 1 e ela escrever 1, por exemplo, ou ela escrever o nome da opção, isso não é, o bot não vai entender o que a pessoa quer. Então você vai literalmente colocar aqui, ó. Digite apenas o número correspondente à sua escolha. Por exemplo, 2 pontos, 1, 2, 3, etc. E dessa maneira, o que vai acontecer? Ele vai literalmente, na mensagem de erro, ele vai retornar o bloco. Então, se a pessoa digitou 1 em vez de colocar o número 1, ela vai fazer o quê? Vai mandar a mensagem de novo, só que em vez de ser escolha uma das opções abaixo, ele vai mandar essa mensagem, digite apenas o número correspondente à sua escolha, tá bom? Fator importante, limite de erro. Quantas vezes a pessoa pode errar? Para não ficar naquele loop infinito e a pessoa acabar se irritando. Eu gosto de limitar entre 1 a 2, pessoal. Se você colocar 0, a pessoa não pode errar. Se ela errar, já vai avançar. Se você colocar 1, ela tem direito de errar uma vez, volta a pergunta e aí segue do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos deixar como 2 aqui. Rafael, o que acontece se ela errar as 2? Nós temos essa saída do meio, você pode literalmente colocar um novo textinho ali e puxar aquela conversa, tá bom?
A partir da terceira saída, o que nós temos, pessoal? Nós temos aqui, escolha, sei lá, cerveja. Clicamos aqui no mais, ele vai gerar uma resposta a mais. Coca, vamos por refrigerante, né? Refrigerante. E eu vou por uma terceira saída. Pessoal, é infinita saída, você pode colocar um monte aqui, tá bom? Ó, vai colocando quantos você quiser. Eu não gosto de colocar muitas porque ele fica muito extenso. Aí é com vocês, ok? Vamos colocar aqui agora lanche. Ok, criamos as 3 saídas e cada saída você pode conectar em uma conversa diferente. Cada caminho você pode conectar em uma conversa diferente. Este é o fator aqui do bloco de números. O que mais, pessoal? Nós temos aqui agora o bloco de lista. Qual é a função dele? A mesma do numérico, só que qual que é a diferença? Ele, em vez de digitar o número 1, 2, 3, você clica na opção e ele abre uma listinha para escolher. Deixa eu ver se tem aqui, ó, bloco, lista, WhatsApp. É uma escolha que a pessoa faz, né? Deixa eu ver. É dessa maneira aqui, pessoal, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse aqui, ó. Ele sobe uma listinha e aparece dessa maneira aqui. Este aqui, ó, é digite 1, 2, 3. Esse aqui é a lista e o botão não tem ativo no momento, tá bom, pessoal? Então, estes são os 3 modelos que hoje teria no WhatsApp e nós temos esses 2 modelos. O modelo 1 numérico e o modelo 2 de lista, ok? Terceiro ponto aqui, então, o modelo de lista ele segue a mesma lógica. Aqui o texto do botão é para a pessoa clicar no botão, então clique aqui para ver as opções, você pode colocar. Clique aqui. Então, clique abaixo para ver nossa lista de produtos. Ou opções. E aí vocês colocam o que vocês acharem melhor. Lembrando que vocês podem colocar emojis, tá? E vai facilitar muito a sua questão. Tempo de resposta do usuário é a mesma questão daqui de baixo. Mensagem de erro é a mesma coisa. Então, em vez da pessoa clicar na mensagem, ela vai literalmente digitar alguma coisa e vai dar este erro. E as respostas do usuário são os mesmos caminhos que você pode usar, tá bom? Você escolhe qual é o melhor menu para você. Bloco de ação, pessoal, é o bloco mais extenso que a gente vai falar aqui, mas vamos lá. Bloco de ação, nós temos aqui sinalzinho de mais, adicionar marcador, ou seja, quando alguém passar por aqui, eu vou adicionar um marcador, a minha tag que deu o nome, por exemplo. Você coloca o marcador que você quiser. Ah, Rafael, mas eu quero um outro marcador. O que você pode fazer? Vamos lá, adicionar marcador. E você, aliás, você pode ir lá em registros, que nem a gente já ensinou numa outra aula, e criar um novo marcador, tá, pessoal? Remover marcador. Você pode clicar lá quando a pessoa passar pelo bloco, né? Então ela não vai adicionar o marcador, ou ela pode adicionar e remover um outro e assim por diante. Ela vai remover o marcador deu o nome. Então ela passou por aqui, eu vou remover o marcador deu nome. Vamos lá, não necessariamente nessa ordem, tá, pessoal? Tô colocando só para vocês entenderem a lógica. Próximo, atualizar o personalizado. Nós já explicamos numa aula o que é um personalizado. Você pode tanto criar o personalizado por aqui, se você desejar, né? A gente já falou sobre personalizado, não vou entrar nesse quesito aqui agora, mas você vai selecionar qual é o personalizado, sei lá, bairro, e você pode escrever aqui a mensagem que ele vai adicionar esse personalizado. Repito, a gente já deu uma aula sobre personalizado, não vou entrar nisso aqui porque é bem extenso, tá bom, pessoal? Mas você pode atualizar personalizado desta maneira. Vamos agora aqui limpar o personalizado. Ele faz o quê? Ele limpa o personalizado anterior, ele vai limpar. Quando a pessoa passou pelo personalizado, ele vai limpar o personalizado que você definir aqui. Então, qualquer aquela mensagem, por exemplo, das que tá ali, ele vai apagar aquela mensagem e vai deixar em branco quando eu limpo o personalizado. O que mais que nós temos? Adicionar ciclo de envio. Já temos uma aula sobre ciclo de envio. Todo mundo que passar por aqui, ele vai automaticamente adicionar aquela pessoa no ciclo de envio que é X, ok? Próxima que a gente pode fazer aqui, remover ciclo de envio. A mesma questão, a gente vai literalmente remover o ciclo que a pessoa já está cadastrada. Mover o contato no CRM, a gente já teve uma aula sobre CRM, tem as colunas e você pode escolher. Quando a pessoa passar por aqui, ela vai mover entre as colunas, ok? Próximo bloco, você pode resetar o contato no CRM. O que eu quero dizer? Tem a primeira coluna no CRM que é contatos.
Em vez de você mover entre elas, você pode simplesmente tirar ela do CRM e voltar ela para a coluna padrão inicial, tá bom? Bebendo uma aguinha aqui. Bom, próximo bloco. Aliás, no mesmo bloco nós temos aqui atribuir o atendimento, que é o ato de você abrir o atendimento para um novo usuário. Você seleciona aqui para quem você quer abrir. Então, quando um cliente chegar nesta etapa, você vai automaticamente atribuir atendimento a ele e o bot para de funcionar. Próximo, cadastrar o contato. A gente vai cadastrar ele, então ele passando pelo seu bot. Se você não abrir o atendimento para ele, ele não vai automaticamente ser registrado lá em contatos. Porém, se você quer que ele seja registrado em contatos, só de passar por aqui, mesmo que ele não vá até o final para ser iniciado com o atendimento com o ser humano, basta você cadastrar o contato aqui. Outro, parar a automação. Este parar a automação, ele está com um pequeno bugzinho. A intenção dele é literalmente parar, ele não vai dar continuidade aqui no robô. Fiquem de olho aí na comunidade para ver se ele já voltou a funcionar ou não. A gente estava para remover ele, porque não estava fazendo muito sentido ele, a galera não estava utilizando, então a gente estava meio que inutilizando ele, ok? Na teoria, não usem ele por enquanto e fiquem de olho aí nas nossas comunidades. E reiniciar a automação, ele voltaria para o início do fluxo, tá pessoal? Esse bloco com certeza vai ser removido. Bom, no bloco de ação é isso. Próximo bloco que nós temos é o bloco de atraso, que eu falei que iria explicar. Para que serve o bloco de atraso, pessoal? O bloco de atraso... detalhe importante, vocês podem pegar um bloco e arrastar ele, ó, que a tela anda junto. Olha que legal. Esse é um grande diferencial também da nossa plataforma. Outro ponto é o bloco de delay, o bloco de atraso, que a gente chama de delay. Para que serve? Para aparecer aquela mensagem digitando. Então eu mandei um texto e antes daquele texto eu quero humanizar o processo, aparecer digitando, aqueles 3 pontinhos que aparecem no WhatsApp. Eu posso definir qual é o tempo aqui. Ou você vai mandar um áudio para a pessoa e você pode aparecer aqui gravando o áudio pelos segundos, minutos, horas, dias, meses. E aí você que escolhe, tá bom? Não faz o menor sentido você gravando, digitando por dias e meses, mas tem essa opção aqui. Vamos para agora aleatório. Qual que é a função aleatório, pessoal? É a probabilidade. Então, quando você tem aqui vários campos, você tem a probabilidade dele escolher uma dessas saídas. Lembra aqui que você escolhe uma das saídas? Aqui não. Aqui a pessoa não escolhe, tá, pessoal? Então, só para vocês entenderem, blocos verdes é os que o seu cliente vai ter acesso. Ele vai literalmente conversar com você. Blocos roxos, eles vão literalmente ter que escolher algo, é um bloco de menu. E os blocos de outras cores, a pessoa não tem acesso, é mais para você configurar o seu fluxo e organizar. Então eu quero que aqui tenha 33%, 33% e aqui 34%. O que vai acontecer? Ele tem a probabilidade de, chegou aqui, de 33% ir por cima, vamos colocar aqui um atraso, ele tem 33% de chance de vir por aqui, e 34% de chance de vir por aqui. E aí você define o seu caminho. Isso é o bloco aleatório, não é você que escolhe, não é o robô, é de forma totalmente aleatória, tá bom? Condicional, pessoal, a condicional é muito importante. Então imagina o seguinte, eu quero fazer a pergunta para a pessoa, mas sem fazer a pergunta para a pessoa. Por exemplo, eu quero verificar se esse cliente, esse paciente, esse lead, ele já foi atendido alguma vez. Se você tiver algum marcador ou algum campo personalizado que identifique que ele já foi atendido, você pode usar condicional para definir 2 caminhos diferentes. Então, ele já comprou, já passou por aqui? Se a resposta for verdadeira, ele vai pelo caminho de cima. Se ele for falso, ele vai pelo caminho de baixo, ok? E aqui a gente tem, então, corresponde a todas as condicionais, então você pode colocar várias condicionais aqui e ele passar por cima, ou corresponde a qualquer condicional, ou seja, você coloca várias, mas se ele atender qualquer uma delas, ele avança. Aqui de cima não, ele tem que atender todas as condicionais que você colocar. E quais são as condicionais, pessoal? Ele tem um marcador, então o Rafael passou por aqui, ele tem um marcador, o marcador que ele passou deu o nome? Sim, ele vai pelo campo de cima. Se não tem, vai pelo de baixo. Ah, Rafael, eu quero fazer a pergunta inversa, então não é. Então, ele tem um marcador? Não tem, então vai pelo campo de cima. Ele tem um marcador? Tem, então vai pelo de baixo. Então você que inverte aqui a pergunta, tá bom? Então a lógica é você que cria. O personalizado é a mesma coisa, então você seleciona o personalizado. Então vamos pegar um celular personalizado aqui, sei lá, estado. A lógica é, ele é aquilo, então a pessoa que passou por aqui é do estado de São Paulo? Se você tiver um marcador que já identifique isso, ótimo. Se não, você não tem como saber. E não é, você já sabe.
contém. Então, naquele marcador contém a palavra São Paulo? Não contém. Começa com. Então, por exemplo, começa com a letra, começa com a palavra e assim por diante. Possui algum valor, ou seja, ela está em branco ou possui algum valor ali dentro. Se possui algum valor, ele avança ou não também da maneira que você achar melhor. E ele pode aqui, literalmente, escolher. Ó, ele contém, começa com. Aí você escolhe qual é a palavra aqui, tá? Que fique bem claro. E aqui, possui algum valor. E aqui você não precisa colocar, tá bom? Personalizado é isso, pessoal. Dia da semana passar por aqui. A pessoa passou por aqui, ele é domingo? Então vai por cima. Não é domingo, então vai por baixo. Segue essa lógica que você vai ter aqui todos os dias da semana, tá bom, pessoal? Outro ponto aqui, horário ao passar por aqui. O que quer dizer isso? A pessoa que passou por aqui, o estabelecimento está aberto ou fechado? Nós ensinamos isso lá na aula de configurações. Lá em configurações, vocês vão ter o campo que vocês definem o horário do chatbot, no caso, né, de funcionamento. O robô ele vai funcionar 24 horas, mas se tiver essa lógica, você define se ele vai passar pelo campo de cima ou pelo de baixo, ok? Outro fator aqui que nós temos é a hora que ele passou por aqui. Então, o horário quer dizer destinar-se a aberto ou fechado. A hora, você escolhe a hora que ele passou por aqui. Putz, ele passou por aqui, é meio-dia? Dou bom dia. Aliás, não é antes do meio-dia, né? Então, é antes do meio-dia, das 11h59? Sim, é. Então, eu dou bom dia para a pessoa. Não é. Então, faço uma nova pergunta. Você pode colocar uma outra condicional aqui. É antes das 18 horas? Sim. Então, ele é depois do meio-dia e antes das 18. Então, eu faço o quê? Eu dou boa tarde. Ele é depois das 18? Eu dou boa noite. Simples assim. Então, a condicional você cria quantos vocês quiserem. O atendimento está atribuído para um membro. Então, você consegue verificar se ele está aberto para um atendente ou não. Se ele está atribuído ou não, tá bom? Essa é a função da condicional. Passando da condicional, nós temos aqui o bloco salvar. Para que serve o bloco salvar, Rafael? Para eu coletar uma resposta no campo personalizado, que nem a gente já explicou. Então, eu vou aqui digitar o texto. Por favor, me diga qual é o seu bairro. E aqui eu vou literalmente salvar no tipo de resposta texto, número, data, hora. Lembrando que a gente já explicou o que esses campos aqui lá em personalizados, tá bom? É um campo de texto, todos registrados lá, todos os registros que você criou de texto vão estar aqui. Vou pegar o bairro. Então a resposta que a pessoa der, eu vou salvar no campo bairro, tá, pessoal? Mensagem de erro já expliquei e o tempo de resposta também já expliquei. Nós vamos utilizar a saída de baixo, ok? Bloco salvar é isso, bem simples, bem tranquilo. Próximo bloco nós temos aqui o rotativo. Rafael, o que é isso? Então você tem ali pelo menos uns 10, 12 atendentes e você quer fazer um rotativo entre eles. O que você vai fazer? Ele vai selecionar aqui, selecionar o membro, e vai fazer um rotativo entre as pessoas que são o Rafael, o Tony e o Hans. Então ele vai, o primeiro cliente que chegar, ele vai transferir para o Rafael, o segundo cliente para o Tony, o terceiro para o Hans e assim sucessivamente, né? Depois ele volta para o Rafael e vai indo. Então o bloco aqui de rotativo serve para essa função, tá, pessoal? E aqui você verifica se nenhum dos membros esteja online, que a gente já explicou sobre isso aqui, ficar online e offline, né, aqui do lado, você vai destinar esse atendimento para uma pessoa X. Então você escolhe para quem você quer destinar o atendimento. Você usaria um bloco de ação, por exemplo, e atribuiria o atendimento para uma pessoa. E caso seja atribuído para algum membro listado, ou seja, eu quero continuar o fluxo, foi atribuído para uma dessas pessoas, o que vai acontecer agora? Essa é a função do bloco rotativo. O bloco de notificação, ele tem a função, pessoal, de notificar um usuário, assim como o nome diz, toda vez que acontece alguma coisa. Então, se um ser humano chegou até aqui, o que eu posso fazer? Falar, Rafael, o cliente. Eu escolho o nome do cliente. Posso pegar o nome completo. E com o telefone. Pego o telefone aqui. Chegou ao final do atendimento.
está lhe aguardando. O que vai acontecer, pessoal? Vou transferir para o Rafael. Toda vez que um ser humano chegar até aqui, o Rafael vai, no caso, receber uma mensagem do bot conectado na plataforma. O bot vai mandar uma mensagem dizendo X pessoa chegou até aqui, o telefone dele é X, caso você queira falar com ele. Essa é a ideia do bloco de notificação, tá bom, pessoal? Simples assim. Próximo bloco, nós temos o bloco receber. Para que serve isso, pessoal? Às vezes vocês não querem usar o bloco de salvar. Vocês querem simplesmente aguardar a pessoa responder, mas pouco importa o que ela vai responder. E dessa maneira eu não preciso salvar, não criar um campo, né, necessariamente. Então vocês utilizam o bloco salvar. Desculpa, o bloco receber. O bloco receber, vocês digitam uma mensagem. Digite para mim o número do seu passaporte. Sei lá, tanto faz. A mensagem que vocês quiserem. E a pessoa, o bot não vai salvar nada, ele só vai aguardar a pessoa responder. A pessoa respondeu, ele avança. Simples assim. Próximo bloco nós temos o conexor de construtor. Para que serve isso? Para você não criar um fluxo enorme, né? Vai cada vez ficando maior. Você pode literalmente conectar os fluxos. Então, por exemplo, eu vou pegar um bloco de menu aqui. Então eu vou criar um fluxo cerveja, um fluxo refrigerante e um lanche, para não ficar tão extenso. E aqui na saída dele eu colocaria o construtor, né? A conexão de construtor, para ele sair para uma dessas saídas aqui específicas. Então eu posso selecionar qual é o fluxo que ele vai. Quando ele chegar naquele ponto, ele vai para o outro fluxo e inicia-se o próximo fluxo, tá bom? Integração, pessoal, como o próprio nome já diz, os blocos azuis, pessoal, que fique bem claro, são blocos praticamente ali de conexões, né? Eles conectam você com alguma coisa externa. Então o de construtor, ele vai conectar você com uma plataforma externa, e aqui o de integração, ele vai conectar você com uma ação externa. Ele vai aqui, literalmente, selecionar e vai ser editar, no caso, né, o get, um post, um put, aqui é um pouquinho mais avançado. A gente, especificamente sobre isso, a gente vai ter uma aula só sobre integração. Vamos falar sobre integração com outras plataformas e vai facilitar bastante o uso para vocês. Mas o que vocês querem saber sobre integração é este o bloco que vocês fazem de enviar as respostas para fora. Mapeamento de resposta aqui. Quando você mapear alguma coisa, é muito importante você clicar neste botãozinho. Se você só fizer isso aqui e clicar em salvar, ele não mapeia nada. Então clica no botão, aí ele está ativo, tá bom? Próximo bloco nós temos o bloco e último bloco, no caso, de pixel, pessoal. O bloco de pixel ele tem a função de conectar literalmente o meta. Nós temos uma aula, já foi gravada, não sei por que não subiu ainda, vou ver com o time, que ele fala somente sobre o bloco de pixel. Então dá uma fuçada aqui. Neste momento que eu tô gravando não está pronto ainda no sentido de ter subido para a plataforma, porém eu já gravei, então fiquem de olho, às vezes já está online aí para vocês, dependendo da data que você assistir esse vídeo. Você vai escolher qual é a função que você quer mandar de pixel, qual é a função que quando a pessoa passar por aqui você quer mandar lá para a meta, e aqui você define qual é o ID e qual é o token que vai acontecer, né? Então os eventos você seleciona aqui, ó, visualizar página, eu quero visualizar conteúdo, e ele manda esse token, né, esse pixel lá para a meta, tá, pessoal? Bom, aqui nós finalizamos. Esse é o nosso bloco, né, de construtor, esse é o nosso modelo de construtor, que nem eu falei para vocês, ó, ele sempre vai centralizar tudo que ele tem, tá centralizado, e dessa maneira você pode ainda dar Alt, Zoom e assim por diante, pessoal. Na quarta que vem nós vamos dar uma imersão um pouco maior, possivelmente vamos falar aqui sobre o pixel, tá, pessoal? Fiquem de olho aí na plataforma, fiquem de olho nas aulas e fiquem de olho no YouTube também, que a gente está subindo as aulas constantemente, pessoal. É isso, vou encerrar a gravação por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido e até a próxima aula. Valeu!